O perdão é o ponto de equilíbrio do casamento. É um dos principais agentes conservadores da saúde do relacionamento. Muita gente tem dificuldade com perdão e tem dificuldade de perdoar. Se esse é o seu caso, ou você quer entender um pouquinho mais sobre a importância do perdão e o quanto que ele pode ser benéfico para você e para o seu relacionamento, eu te convido a assistir esse vídeo até o final. Muito bem, queridos. O texto de Paulo, de Colossenses, capítulo 3, versículo 13, diz assim: se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Perdoar não é uma tarefa fácil. C.S. Lewis vai dizer que todos acham agradável o perdão até terem algo a que perdoar. Sabemos que o perdão ele é ainda mais desafiador quando implica pessoas próximas, porque para as pessoas próximas, como o cônjuge, por exemplo, nós nutrimos grandes expectativas, e quanto maiores são as expectativas, maiores são as frustrações, e isso torna o perdão muito mais difícil, porque a gente espera muito mais coisa, e quando não vem, nosso coração é tomado pela frustração, pelo desejo de compensação. Isso atrapalha a liberação do perdão. Há pelo menos 3 coisas que impedem uma pessoa de perdoar. Primeiro é a sua natureza, a nossa natureza, a natureza caída e pecaminosa que busca vingança. Perdoar é agir contra a nossa natureza, é agir por graça e não de acordo com nossos instintos, porque nosso desejo é nos vingar, é ter uma compensação daquilo que fazemos. Também as outras 2 razões que nos impedem de perdoar, uma é a nossa ignorância em relação ao que é o perdão bíblico, e a outra é em relação à ignorância sobre os benefícios do perdão. E é precisamente para te ajudar nesse processo de perdão, entender o que é perdão bíblico e os benefícios disso para você e para o seu casamento, que eu quero compartilhar esses princípios. Primeiro, começo com aquilo que o perdão bíblico não é. Primeiro, o perdão bíblico não é esquecer. Nós não temos esse poder de esquecer. Aliás, como já disse o psiquiatra Augusto Cury, todas as coisas e as frustrações que nós passamos se tornam um registro automático da nossa memória. E nós não temos como apagar, nós só podemos ressignificar esses dados. Só Deus tem o poder de apagar as informações. Mas nós não temos esse poder, não temos esse direito, portanto, perdoar não é esquecer. O segundo princípio que a Bíblia ensina é que o perdão não tem a ver com mérito. Perdoar nada tem a ver com merecimento. Nós não perdoamos as pessoas porque elas merecem, perdoamos porque é uma ação da graça. Perdão não tem nada a ver com mérito, porque se uma pessoa merece ser perdoado, então não é um ato da graça, mas um ato de justiça. Jesus nos ensinou a nós amarmos os nossos inimigos, bendizer aqueles que nos maldizem, fazer o bem àqueles que nos perseguem, porque se a gente fizer isso, a gente vai se parecer com Cristo, porque amar aqueles que nos amam, qualquer pessoa faz. Portanto, perdoar é agir de uma atitude, de uma maneira nobre e de uma atitude, ter uma atitude que nos assemelha a Cristo. 3, o perdão bíblico não é um sentimento, é uma decisão. Algumas pessoas têm dificuldade de perdoar porque elas dizem assim: eu não sinto que devo perdoar. Perdão não tem a ver com sentimento, perdão é uma decisão, é uma postura que temos que ter. E é uma decisão que implica pelo menos 4 coisas. Primeiro, é uma decisão que implica não remoer jamais o incidente. Quando nós perdoamos, devemos não mais mexer nas coisas, nas situações, nas palavras, naquele assunto que perdoamos. Também é uma decisão que envolve jamais reutilizar o incidente contra a pessoa. Às vezes a pessoa diz eu perdoo, mas vive jogando em rosto as suas falhas, os seus erros, as suas palavras. Isso não é perdão.
Perdão também implica em não contar aos outros sobre o fato. Ora, se você já perdoou, para que compartilhar os erros e as falhas passadas que você já perdoou? E por fim, perdoar significa não permitir que o incidente, que aquilo que aconteceu fique entre você e a pessoa, impedindo o relacionamento de vocês. Portanto, perdoar é uma decisão, não é um sentimento. A quarta coisa que a Bíblia nos mostra é que perdão não é justificativa para erro. Tem gente que acha que ao perdoar está dando licença para outra pessoa errar, falhar, continuar sua trajetória de palavras rudes, de ações impensadas. Não é isso. Perdão não é justificativa para erro. Até porque quando nós perdoamos, não significa que a causa está perdida, significa que nós deixamos de ser os juízes dessa causa e colocamos essa causa nas mãos de Deus. A quinta coisa que a Bíblia nos ensina é que perdão não tem nada a ver com fraqueza. A nossa geração, a nossa cultura vai mostrar e vai ensinar que o perdão é para os fracos. A quinta coisa que a Bíblia nos ensina é que o perdão não é sinônimo de fraqueza. Perdoar é para gente firme, é para gente do calibre de Pedro, de Paulo, de Jesus, de José, homens que foram heróis de Deus nesse tempo. O próprio ícone indiano Mahatma Gandhi certa vez disse que perdão não é questão ou não é característica dos fracos, o perdão é característica dos fortes. Perdoar não é apresentar um sinal de fraqueza, pelo contrário, perdoar é apresentar um sinal de força sobre-humana, porque a atitude humana natural é a vingança, é a retaliação. Portanto, perdoar é ir além da sua natureza, dos seus instintos, daquilo que você pensa e está inclinado a fazer. Mas, talvez a grande questão do perdão são os seus benefícios. E eu quero te ajudar a entender por que você precisa perdoar. Afinal de contas, o que nos move é justamente os motivos, o porquê das coisas. Então, o porquê que você deve perdoar? E eu te dou algumas razões. Primeiro, porque o perdoar ou o perdão é o caminho proposto por Deus. A gente vai ver em Efésios 4:32, em Colossenses 3:23 e tantos outros textos, que o caminho do perdão é sempre o caminho proposto pelo Evangelho. É o caminho proposto por Cristo, é o caminho proposto pela Escritura. Ora, se é o caminho proposto por Deus, é porque é o melhor caminho a seguir. Diante da dor, diante de um conflito, diante de uma dificuldade, de uma situação adversa, nós sempre teremos esses dois caminhos disponíveis. O caminho da nossa natureza e o caminho da graça, que é o caminho do perdão. Esse é o caminho proposto por Deus. Quando decidimos fazer as coisas do jeito de Deus, segundo a sua palavra, nós estamos garantidos porque Deus sabe que esse é o melhor caminho para nós. Portanto, por que eu devo perdoar? Porque esse é o caminho de Deus. Perdão não é uma questão simplesmente de opção, perdão é uma questão de obediência. Ele nos mandou perdoar. A segunda razão pela qual nós temos que perdoar é porque o perdão é o único capaz de promover reconciliação no relacionamento. Sem perdão, o relacionamento se torna um campo de batalha. Sem perdão, a relação não há futuro, é uma questão de tempo até as mágoas e os ressentimentos tomarem conta da relação, tornando a convivência insuportável. Sem perdão não há reconciliação, sem perdão não há casamento, sem perdão não há restauração, sem perdão não há o rejuvenescer do amor, da intimidade, do companheirismo. Sem perdão nenhum relacionamento sobrevive. É o ponto de equilíbrio, é o fator fundamental para a saúde do relacionamento. A terceira razão por que nós temos que perdoar é porque todos nós em algum momento falharemos. O perdão não é uma questão apenas que o outro precisa, é uma questão que todos nós precisamos. Conta-se a história de um sargento que foi orientado pelo seu superior a perdoar um dos seus subordinados que havia feito algo de errado. Ao que esse sargento respondeu da seguinte forma: eu sou um homem de palavra, eu disse que ia puni-lo e vou puni-lo de maneira exemplar. Ao que o seu superior disse para esse sargento: sargento, eu espero que você nunca erre. Quando nós nos recusamos a perdoar,
nós destruímos a ponte sobre a qual nós mesmos temos que passar, porque em algum momento nós também vamos magoar, nós também vamos entristecer, nós também vamos precisar do perdão, e ao negar o perdão ao outro, nós também podemos ter a possibilidade de ter o perdão negado a nós, pois somos falhos também, e também cometemos erros. Pode ser que hoje seja o seu cônjuge que precisa do seu perdão, amanhã é você que vai precisar do perdão dele. Portanto, quem se recusa a perdoar, destrói a ponte sobre a qual ele mesmo tem que passar. A quarta razão pela qual nós precisamos perdoar é que o maior beneficiado do perdão é a gente mesmo, é quem perdoa. O perdão é um ato de liberdade. O perdão não é algo que você faz ao outro, é algo que você faz a si mesmo, é um benefício que você faz a si. William Shakespeare certa vez disse que guardar ressentimento e guardar mágoa é como tomar veneno esperando que o outro morra. Quando você se recusa a perdoar, você fica com a sua dor, você fica com as suas mágoas, e isso gera amargura, isso gera vários problemas e várias dificuldades. Nós não fomos projetados por Deus para guardar mágoa, ira, ressentimentos. Quando nós nos recusamos a perdoar, nós nos vemos reféns desses sentimentos corrosivos que destroem a nossa alma, que acabam com a nossa imunidade, que acabam com a saúde física, emocional e também espiritual. Portanto, o perdão é um benefício que você se dá ou que você provê a si mesmo. O maior beneficiado de um perdão é você mesmo. Pense, por exemplo, que quando você tem um bandido e um policial, e ambos estão na cadeia, e os dois estão no mesmo lugar, a diferença é que estão em lados opostos da grade. Assim também é uma pessoa que mantém pessoas que não perdoam, ou mantém inimizades com as pessoas sem perdoar. Você está tão preso quanto essa pessoa. Por isso, eu quero te encorajar a que você esteja escolhendo o caminho do perdão. Eu posso te garantir que o perdão não vai apagar as suas mágoas, não vai apagar o que aconteceu, mas vai tratar das suas feridas. E a graça de Jesus vai se encarregar de curar o seu coração, de curar as suas emoções, de restaurar seu relacionamento. Portanto, quando você estiver diante da possibilidade de seguir os seus instintos de vingança, de guardar ressentimento e mágoas, escolha o caminho do perdão, porque esse certamente vai ser o melhor caminho. Vai ser o caminho da restauração, porque esse é o caminho proposto por Deus. É o caminho que vai salvar a sua vida, o seu casamento, as suas emoções, e certamente é o que Deus espera que você faça. Se essa mensagem abençoa a sua vida, curta e compartilhe. Se você já é inscrito no canal, não esqueça de ativar o sininho para ter as informações sempre que um vídeo novo surgir. Também eu quero te incentivar a comentar os vídeos e a dar sugestões de temas para que a gente possa também interagir. Que o Senhor te abençoe e até a próxima.